Esses dias fui ver o filme do FNAF. Bom, às 4 da manhã eu pensei, qual é a chance de alguém se tornar um Springtrap? Porque se você pensar bem, ele é só um humano que ficou preso numa roupa animalesca, né? Você sabe quantas pessoas usam roupas animalescas? Muitas. Enfim, usando meus estudos furries, já que eu conheci alguns furries por aí pela vida, eu entendo um pouquinho sobre a comunidade. Pra você que não sabe, né? Um furry é aquelas pessoas que usam... Eu não sei explicar o que é furry. É um movimento muito profundo, né? É uma comunidade muito densa, com muitas coisas. Parecido com o movimento iluminista na Europa, né? Mas resumindo, é um povo que se veste assim, né? É um povo que se veste meio animal. E pra você que não sabe, Springtrap é o vilão do FNAF, né? Que é um jogo de terror e tal. Acho que se você clicou, você deve saber o que é furry e o que é FNAF, né? Pra alguém ficar preso, né, numa roupa de furry, coisas têm que acontecer. Vou usar minha capacidade eletromecânica pra tentar explicar de maneiras disso acontecer. Se isso acontecer, né, o que seria bem bizarro pra pensar, mas seria um pouco engraçado, velho. Bom, a princípio, eu acredito que a maioria das fantasias são feitas de polímero, que são plástico. E pensando que quando está quente, né, e você sua, o plástico gruda. Se você é furry na Bahia, claro, né, e provavelmente você vai ficar suado na máscara. Vamos colocar que você vai esquentar muito, você vai praticamente cozinhar e sua pele gruda. Isso você seria um Springtrap na Bahia, o que seria insano. E agora pensando no mundo pós-apocalíptico, como é que isso funcionaria, né? Vamos pensar que aconteceu o maior evento de furries no Brasil, por exemplo. No mundo inteiro. Mas cada pessoa, cada país tinha um localzinho ali onde os furries se reuniam, né? E pensar que tava muito quente esse lugar, ou alguém jogou uma bomba nuclear, e vamos pensar que por conta do calor, o plástico derreteu na pele, mas a pele também derreteu no plástico, então ficou meio que grudado, né? Partindo desse princípio, então, da guerra nuclear que causou vários zumbi furry, parecendo Left 4 Dead com mod, a gente pode chegar no princípio que seria 3 tipos de furry. O furry normal, que é tipo um zumbi comum. Teria o furry mais rápido, que seriam só aqueles furries que só usam as patas e as cabeças. E também teria o furry que seria tipo pesado do Far Cry 3, que seria aqueles furries mais tanque, eu acredito. Seriam aquelas roupas meio de plástico, talvez. De plástico não, de ferro. Imagina o ferro grudando, porque o ferro é um ótimo condutor, né? Metais de transição da tabela periódica são ótimos condutores de calor. Imaginando que na onda de choque da explosão, aquele calor do momento, aquele calor, né, que passa depois da explosão, e também por conta da bagulho nuclear, não sei o que, vai fundir o metal. Imagina fundir metal com a pele do furry, né? O metal, por algum motivo, a fantasia do cara é de metal, ele é muito foda. E isso aconteceu, né? Se a gente parar pra pensar como é que seria a mobilidade dele, ele realmente seria um pesado igual do Far Cry 3. Então a gente já tem isso, né? A gente já tem os três tipos de zumbi que seriam mais parecidos com Springtrap, né? Que seriam pessoas animalescas fundidas com metal ou plástico, né? O que seria bem nojento. Mas seria um pouco engraçado, velho. Mas a gente só colocou essa possibilidade, né? Essa possibilidade, caso aconteça, por algum motivo aconteça o maior evento de furry em vários países e joguem uma bomba nuclear lá. Que seria impossível porque o mundo ia troçar, né? Mas enfim, se a gente voltar um pouco, eu vou falar do princípio, né? Do calor, né? A pessoa ficar meio que ali. Seria meio impossível também, porque se a pessoa cozinhar com polímero, ela ficaria meio sensível e provavelmente ela morreria ali, cozida, né? Sentiria muita dor. E a gente volta, né, pela lore do Springtrap, que ele só tá vivo por causa do ódio, né? Aquele negócio que eu não lembro o nome. Ele só tá vivo por causa disso, né? Do ódio das crianças, da maldade, algo assim. Eu acho que, graças a Deus, né? O ódio está acabando contra os furries, né? Enfim, né? Caso isso aconteça, né? A gente odeie todos os furries. Dentro dos furries, eles odeiam muito a gente por algum motivo. A gente teria eles como Springtrap, né? Por aí. Mas a gente só pensou no calor. Se a gente pensar no frio, né? Por exemplo. Se a gente pensar como a gente só pensou nos furries que moram ali na parte mais calor do Brasil, que é o Nordeste, né? O sertão. E se a gente pensar no frio, né? Como é que isso pode acontecer? Eu acho que plásticos no frio extremo, eles seriam como borracha, seriam bem quebradiços, seria bem difícil a movimentação, né? Talvez... não tem como pensar nisso. Eu acho que só funcionaria no calor, né? As pessoas não furries, né? Não Springtrap zumbis, iriam para o sul. Provavelmente a gente viveria num frio extremo e toda a região do calor seria por furries, dominado por furries, né? E como é que a gente ia combater os furries, né? Os furries fundidos com metais, os 3 tipos de zumbis, Springtrap furries, né? O normal, pesado e os leves. Bom, os leves é fácil, um tirinho ali de 12 armas, faca normal. Agora, os pesados eu não sei, e os normais eu acho que seriam... seria como o polímero não é tão resistente assim, talvez um machado também conseguiria armas brancas, seriam úteis nessa hora. O único problema
problema seria pros pesados, que seriam de metais, né? Porque eu não conheço nenhum metal que quebra metal também. Então a gente pode partir do princípio que talvez... Cara, como vai ser não vai ser um metal muito foda, né? Vai ser tipo uma liga metálica meio broxa. Talvez armas de calibre baixo conseguiriam matar facilmente furries, né? Furries pesados, enfim. Então esse é meu plano, caso aconteça um apocalipse zumbi de furries que viraram Springtrap e que só derretem no calor, né? Que derretem e fudem a pele com o material que eles estão usando ali de fantasia. Seriam armas brancas, seriam úteis e armas de pouco calibre, né? Porque eu acho que não precisa de um rifle de precisão, tá ligado? Com uma puta bala perfurante pra matar um pesado. Eu acho que como é impossível, né, aquelas pessoas usarem roupas muito pesadas como aquelas de mergulhador, eu acho que não usaria, né? E eu acho que também que uma roupa de mergulhador com uma 9mm ali facilmente consegue pelo menos deformar, tal. Se vocês sabem, eu vou colocar aqui o gráfico de deformação, né? Temos a deformação plástica e a inelástica, eu não lembro agora. E obviamente, se a gente conseguir atirar várias vezes na cabeça dele, o ferro vai se deformar. E se deformando, a gente consegue uma deformação que não volta pro que ela já era, né? Então a gente não precisa de alto calibre. Obviamente, uma bala com um calibre alto, obviamente, derrubaria, né? Um furry pesado. É muito fácil. Mas a gente tá falando de uma população, né? Mães e pais, trabalhadores, como é que eles defenderiam seus filhos dos furries? Com armas brancas, machados, eu acho. Machadinho. Aquele machado é um machado normal de cortar árvore. Funcionaria contra furries rápidos, né? Que não tem muita fantasia. Funcionaria com furries normais, que usam fantasia de polímero. E também, e uma 9mm eu acho que daria contra de um furry pesado, talvez. Porque a armadura dele não vai ser uma armadura tão forte assim. Vai ser uma liga metálica, vai ser um cobre, talvez. Vai ser um ouro talvez ali, porque se você parar pra pensar na ductibilidade, né, a capacidade do material se deformar, todas essas que eu falei têm alta capacidade de se deformar e elas não seriam tão resistentes a tiro, né? Afinal de contas, você atiraria, a energia cinética da bala iria reto e ia deformar o material, certo? Obviamente. Mas a energia toda que deformou não ia ficar só... ia se espalhar pela armadura, ia causar um dano, nem que seja leve, mas ia causar um dano. Então imagina um pai, uma mãe, um irmão mais velho atirando com uma 9mm na cabeça de coisa. Ele provavelmente ficaria atordoado, né? E pensando... E provavelmente rasgaria, né? Se você parar pra pensar, material, eles não são tão resistentes assim. E não são resistentes a choque, né? Choque que eu digo é a transição de energia, né? Mudar de energia, o tipo de colisão, né? Seria uma colisão que ele absorveria totalmente o impacto da bala, né? Totalmente a energia da bala, a energia cinética. Então eu acredito fielmente que seríamos capazes de derrotar furries com fantasias grudadas nele, né? Furries que derreteram a pele e viraram Springtrap e seriam vários zumbis. Seria insano, seria completamente louco. Eu queria um Resident Evil assim, mas é isso, rapaziada. Eu gostei. Obrigado, deixa o like, tamo junto.